A FIA tem uma devoção muito grande por dois pilares. O pilar de evidenciar a prática daquilo que ministra em nível de mestrado, de pós-graduação, de graduação, falando especificamente aqui de MBA e pós-graduação como educação executiva. E uma outra predileção que a FIA tem é de fazer com que a gente consiga ampliar as relações pessoais e profissionais do nosso pessoal, alunos, ex-alunos, professores e assim sucessivamente. Esse encontro de prática de gestão, ele vem ao encontro desse propósito e atinge, ao mesmo tempo, os dois propósitos, não é isso? Então, nós periodicamente fazemos eventos como este, são encontros de prática de gestão, em que professores do programa, com ex-alunos do programa, executivos que passaram pelo programa, têm a oportunidade de debater assuntos de interesse de gestores, de administradores e executivos em geral. Hoje nós teremos esse encontro que tem o título de Estratégia Empresarial. Olha lá que coisa interessante. Desafios e implementação, desafios da implementação, que realmente é na veia para todos os problemas realmente gerenciais. Para conduzir esse evento, temos o professor Marcos Morita, e o executivo, que também é professor, Vanderlei Campos Bueno. Por acaso, é o executivo que também é professor. O Marcos Morita é praticamente um professor profissional. E o Bueno é um profissional professor, né, Bueno? Vamos lá. O professor Morita, formado em administração de empresas pela nossa FEA USP, com mestrado pelo Mackenzie e atualmente fazendo doutorado, terminando na reta final também em gestão empresarial e administração empresarial. Murita tem mais de 20 anos de experiência executiva nas áreas comercial, marketing, canal de distribuição, em multinacionais como DuPont, Motorola, Epson e várias outras. O Morita é consultor empresarial, palestrante, facilitador de treinamentos em Design Thinking, Canvas, modelo de negócio e etc. Mentor de startups, membro de conselhos como Santander e outros, professor do Mackenzie, professor de carreira do Mackenzie e professor de diversas escolas de negócio de São Paulo. Obviamente que com destaque para a FIA, não é? E mais especificamente para o Núcleo Gestão Empresarial e Pequena e Média Empresa da FIA e ainda mais especificamente no MBA Gestão Empresarial, tá certo? Gestão empresarial, pós-graduação de gestão de pequenas e médias empresas e também em pós-graduação em gestão estratégica de seguros e previdência. O professor Morita hoje nos brindará com este encontro de prática de gestão, como o título já disse, Estratégia Empresarial, Desafios da Implementação, contracenando com o nobre executivo Vanderlei de Campos Bueno, aos quais desde logo já agradeço. O professor Bueno, executivo Bueno, também formado pela USP, afinal de contas, a nossa USP é querida por todos, né? Pela Politécnica, como engenheiro mecânico, mestre pelo Instituto Militar de Engenharia, com MBA, duplo MBA pela FIA. Um em gestão empresarial e outro em gestão de projetos. Detalhe, gestão empresarial é que nos faz com que tenhamos esse orgulho de ter hoje o Vanderlei conosco, trazendo essa visão de experiência, de projeto, de estratégia no mundo corporativo. Também com formação internacional pela University of La Verne, nos Estados Unidos, mais de 27 anos de experiência no setor ferroviário e de mobilidade urbana. O Vanderlei atuou em posições em C-Level no Brasil e em diversos mercados globais, com sólida trajetória na gestão de operações, projetos complexos, transformação organizacional e expansão comercial, destacando-se, sobretudo, pela liderança de equipes multiculturais, integração de operações internacionais, gestão estratégica de contratos forte foco em inovação, excelência operacional e gestão de valor sustentável. Fabuloso, nada tão atual. Atualmente, o nobre Vanderlei de Campos Bueno, ele é Business Managing Director da Alstom e que também hoje nos brindará com a sua fabulosa participação neste assunto estratégia empresarial, justamente desafio da implementação, contracenando com o nobre professor Marcos Morita. Aos dois,
Desde logo, o agradecimento do Núcleo Gestão Empresarial e PME da FIA Business School, e aos quais lhes passo a palavra o controle da situação com os nossos super agradecimentos. Sucesso, queridos! A bola está com vocês. Obrigado, professor Amiro. Muito bom, vamos lá. Então, primeiro, agradecer novamente a Alstom e ao Vanderlei pela disponibilidade de tempo. Essa semana eu comecei falando com o comecei falando no domingo em São Paulo. De manhã o Vanderlei já estava no Panamá e hoje ele estava de volta. E ainda bem que ele não sabia do que aconteceu no aeroporto. Ele chegou antes, ainda bem. Então ele falou: Puxa vida, eu não sabia. Eu falei: Então deu sorte, né? Então, hoje, quem já foi meu aluno sabe que eu acredito muito na estratégia aplicada. Acho que a gente tem que aplicar os conceitos. E a ideia hoje é fazer um bate-bola, realmente aplicando os conceitos aí. E eu comento nas aulas que a parte mais difícil da estratégia é a implementação. E aí, uma série de desculpas desculpas ou empecilhos do dia a dia, né? Procrastinação, as pessoas não entendem, falta alinhamento, a empresa não tem uma cultura de execução. Isso fez com que surgissem metodologias mais antigas como o BSC e mais contemporâneas aí como os OKRs, né? Existe um livro do Charan que ele fala de execução. A execução deve fazer parte do dia a dia da empresa. Isso o Vanderlei vai comentar num dos blocos, né, que faz parte do dia a dia de como líder tocar a execução e deve ser parte integrante da empresa aí. Então, para a gente começar, o Vanderlei ele vai contextualizar a Alstom e de forma breve, primeiro os grandes números, depois ele volta de novo e para falar da complexidade do negócio que ele atua. Então ele atua, né, na área de vendas, também de vendas da Alstom, multinacional francesa, ele vende produtos de valor agregado bastante simples, trens. Então, são produtos simples para mercados simples que são governos, né? Então, é uma jornada fácil que ele tem aí. Então, vamos lá, Wanderlei, por favor, pode começar. Boa sorte, muito obrigado. Bom, primeiro, muito obrigado, professor Morita, pela introdução. Professor Almir, estou muito honrado e com muita satisfação estou aqui hoje à noite para poder compartilhar um pouco. Então, agradeço o senhor, todo o conselho diretivo da FIA, né? Porque se hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre a Alstom, né? Graças também, né, a essa entidade tão querida e que tem um papel importante nas nossas vidas. E eu sou mais um exemplo, né, do quanto contribuiu na minha formação e o quanto contribuiu com o que nós conseguimos construir aqui no Brasil. É óbvio que eu vou estar apresentando um caso que aconteceu na nossa empresa, na Alstom, né, que é uma empresa de origem francesa, né, uma multinacional francesa que está em diversos países, e eu falo, obviamente, como diretor-geral dessa operação para a América Latina, pela gestão, né, então eu agradeço aqui a gestão da Alstom, nosso gestor hoje na Latinoamérica, que é o Bernard Pay, também o gestor anterior, que teve um papel fundamental, que depois eu vou estar falando, que é o Michel Bocasso, e também agradeço a todas as equipes de Holdstock, agradeço os nossos fornecedores, os nossos clientes que confiaram em nós nessa trajetória, e vou estar hoje, então, apresentando para vocês um pouco daquilo que vivemos, né, e continuamos vivendo aqui na nossa empresa. Bom, deixa eu compartilhar minha tela para iniciar. Só me avisa, Morita, por favor, quando você tiver a apresentação. Preciso mover aqui e aqui. Está Pronto. visível a apresentação? Sim, sim. Tá. Vou baixar a barra aqui. Professor, deixa o senhor me interromper quando necessário para perguntas e necessários esclarecimentos, né? Conceitos teóricos que o amigo aqui já pode ter perdido um pouco pela dedicação extrema ao negócio, né, professor Almir? Eu tenho certeza que o Morita, com toda a sua carta, vai poder esclarecer melhor aquilo que na prática ou no empirismo fizemos dentro da Alstom. Legal, então vamos fazer cada tópico, né? A gente para e aí a gente retoma de novo. Tá, perfeito, professor. Bom, as minhas credenciais, o professor Almir já foi muito carinhoso, né? Já compartilhou, mas eu deixo aqui também na apresentação que assim que tivermos a validação da área de comunicação, ela vai estar sendo disponibilizada para acessos, né? Para quem tiver interesse de rever o que foi apresentado. Ela foi estruturada em 6 principais tópicos. A gente começa com uma introdução rápida sobre a empresa,
Eu falo do nosso contexto das operações no Brasil, né? Mas sou responsável da operação América Latina. E como América Latina, nós temos duas fábricas grandes na região, né? Uma no México e outra em Taubaté, São Paulo. Falo das incertezas estratégicas, né? Que nós passamos nessa história recente. Taubaté, um exemplo de eficiência e inovação. A gente vai entender por que isso. Os nossos desafios futuros e algumas observações finais. Bom, como empresa, então, nós hoje somos uma empresa, números de março de 2025, importante dizer que o nosso ano fiscal ele se consolida no dia 31 de março, então nós estamos iniciando um novo ano fiscal, eu não tenho ainda os números atualizados desse ano, mas hoje somos uma empresa de 86 mil funcionários, sendo que desses 24 mil engenheiros de 184 nacionalidades. Então, embora a empresa tenha uma origem francesa, ela é multicultural, multinacional, presente nas diversas partes do globo, como a gente pode ver nesse mapa. Na região de Américas, somos quase 15 mil colaboradores, né, desse total de 86 mil, e hoje temos em serviço comercial cerca de 150 mil unidades. Né? Somos um líder global nesse segmento de mobilidade urbana. Uma característica única da nossa empresa é o nosso portfólio, que ele é realmente extensivo, abrangente, porque como líder global, é a única empresa nesse segmento capaz de ter todo o leque necessário para um contrato turnkey no que se refere a eletromecânicos. Então, a parte de trem, que dentro da nossa operação chamamos de rolling stock, os componentes, a sinalização, que é aquilo que permite o controle e operação segura dos trens na linha, a parte de serviços, né, seja de venda de peças, spares, mas também modernização, manutenção, infraestrutura, enfim, é realmente um player completo nesse segmento de mobilidade urbana mundial. Alguns números só para ter uma dimensão da nossa empresa a nível global. Em termos de receitas, os números de março 25 giravam em torno de 19 bilhões de euros, né? O número deve estar em torno disso, né? A gente não tem nenhuma informação interna ainda, mas deve estar em torno disso agora na consolidação desse ano fiscal. Pedidos da ordem de 20 bilhões e uma carteira de projetos de 95 bilhões que se estima esse ano chegar a 100 bilhões de euros ou até um pouco mais. Ou seja, o book-to-bill está ótimo, a gente continua crescendo, é um mercado que tem muita demanda e projeção futura, né, expectativas futuras muito positivas, que também se confirma na América Latina. Existe uma demanda importante na América Latina, em toda a região de Américas, e esse ano, inclusive, só apenas Américas, a gente deve estar batendo na ordem de 8 bilhões de novos projetos. Tá? Então, isso é para dar uma ideia do tamanho do segmento, do que a Alstom tem no segmento. O Legal, nosso... muito bom. Então, Marcos? só para fazer um contexto aqui, agora a gente vai entrar na parte mais sobre a estratégia, né, como ambiente externo. Então, o Vanderlei ele vai mostrar. A gente acredita que o ambiente externo é que pressiona e molda a estratégia, né? Ou seja, a estratégia começa do lado de fora, né? E aí nós vamos abordar o conceito da análise pestal, né? Que são as variáveis políticas, econômicas, sociais, tecnológicas, ambientais e legais. E olhando o negócio da Alstom, Vanderlei, me permite, me corrija se eu estiver falando bobagem, mas eu acho que as variáveis políticas, econômicas e legais e as tecnológicas, né, mas principalmente as políticas econômicas e legais, são as que mais talvez impactem o negócio de vocês, né? E aí, olhando, o Vanderlei vai comentar, eu queria que nós fizéssemos aqui voltássemos no contexto. O Vanderlei ele vai trazer o contexto de 2018. Então, só para voltarmos aqui em 2018, já faz um tempinho, né? Então, foi antes da pandemia. O Michel Temer era o presidente, ele tinha substituído a Dilma. Naquele ano tivemos a greve dos caminhoneiros e, e um ano eleitoral com uma altíssima polarização. Então, num negócio cuja variável política e legal tem um peso gigante, então vocês já imaginam aí os desafios que o Vanderlei vai comentar para nós. Vanderlei, desculpe o corte, vamos lá, vamos seguir.
Não, perfeito. Você tocou em pontos importantíssimos, né? A gente vai explorar agora nas próximas lâminas com um pouquinho mais de detalhe, mas só corroborando, né, do aspecto legal, né? Eu acho que falar do Brasil é desnecessário. Acho que todo mundo tem claro, né, o contexto que estamos imersos, né? E quando a gente faz um comparativo, né, como uma empresa global, o Brasil é de longe, prefiro não dar aqui números, mas é um país que mais tem casos de litigioso, de demandas, né, das mais diversas, mas assim, é de longe, é quase que incomparável, por diferentes motivos, né? Certamente a questão jurídica é um ponto importante. E a gente, da parte política e investimento, né, quando a gente associa a mobilidade, pensando também em obras de infraestrutura, tem dois momentos principais, né? Um momento em que o governo ele era responsável por basicamente a majoridade de todos os investimentos, quase que 100%, quase que a totalidade de projetos, né, sobre a ótica da 866, né, através do melhor preço, era o que existia. E aí tem uma mudança que acontece também nesse período que você está comentando, Morita, que é o que começa a ter uma mudança de cenário. Mas vamos explorar isso com um pouquinho mais de calma nas lâminas, né? Então, você já comentou um pouco do contexto. A gente passou num período aí de 2012, 2014 por muitas incertezas de impacto realmente importante, né? Que trouxeram sucessivos choques para a nossa operação, né? Eu vou comentar da onde a nossa operação nasce. Vocês vão perceber como que isso se desdobrou durante o tempo. E como essas decisões, como esse ambiente externo, né, de altas incertezas, ele trouxe um reflexo na nossa operação, como que a gente se preparou com isso, né, porque também a dificuldade bem utilizada pode se tornar um momento e uma oportunidade para um novo ciclo, né? Eu acho que nesse aspecto nossa operação ficou muito mais resiliente e mais forte. Então a gente usa também isso como um fator diferencial, mas trouxe muitas incertezas, custos, inflações, faltas de insumos, enfim. Eu vou abordar agora na sequência, né, esse contexto. Só lembrando então que nós estamos falando da operação na Latinoamérica, onde o mercado principal nesse segmento de mobilidade é o Brasil, seguido aí por México, Chile, né, com algumas oportunidades também no Peru, né, algumas entregas que fazemos lá. A Argentina, infelizmente, por uma questão financeira política muito difícil nos últimos anos, tem tido dificuldade de fazer investimento no mercado de mobilidade, mas temos também alguns contratos importantes no Panamá e na República Dominicana. Então, como eu mencionei antes, nós temos duas fábricas de trens e a fábrica que a gente vai abordar hoje, a nossa fábrica em Taubaté, próximo ao Milton, né, que está no Vale do Paraíba. Então, ela está ali localizada a cerca de 130 quilômetros de São Paulo, 270 do Rio de Janeiro, tá? Vizinha de outras empresas grandes como Embraer, Volks e GE, né? Bom, falando então um pouquinho da história, para a gente falar de presente e futuro, nós temos que entender um pouquinho da história, da onde sai essa operação, como, né, muitas vezes quando eu comento que trabalho no mercado de mobilidade, que fabrico trens, muitas pessoas, mas aqui no Brasil? Sim, aqui no Brasil. A gente tem também um mercado, e o mercado da América Latina é o mais importante, e a gente tem uma longa história. Essa história ela nasce com a Mafersa, aqui na Vila Anastácio, aqui em São Paulo, na Lapa, né? E participou de projetos importantes. Eu não vou passar por todas as referências, eu vou citar algumas, mas durante toda essa trajetória, ela chegou inclusive a fabricar ônibus, para quem lembra, aqui de São Paulo, né, os trólebus, alguns. Ela participou do trem protótipo da linha 1 do metrô São Paulo, né, foi um dos primeiros trens a circular na linha em validação e fornecemos trens na década de 70, então há muitos anos atrás aí, né? É uma longa história que essa operação existe. Então ela nasce como a Mafersa na década de 50 e durante a fase de privatizações na década de 90, para quem lembra do governo Collor, ela também passou por um processo de privatização, sendo comprada pela Alstom, né, que é essa empresa de origem francesa, por um motivo muito específico. A Alstom tinha interesse
em crescer a sua competência técnica na fabricação de carros em aço inoxidável, que é realmente o diferencial dessa operação já há muito tempo. Essa tecnologia que a Mafesa tinha era uma tecnologia que ela recebeu da Bud, uma empresa americana, que é quem desenvolveu o processo de solda a ponto para aço inoxidável. E desde então, ela vem atuando como tal, com a base aqui no Brasil, onde já fornecemos trens como os Double Decks da Amtrak Surfliner, na Califórnia. Fornecemos mais de 1.000 unidades para o metrô de Nova York, né? Então é um projeto também de bastante expressão. As nossas demandas, normalmente, nesse segmento, né, diferente do automotivo, não são milhares de unidades por mês, são projetos que normalmente giram aí de 120, 180, alguns grandes projetos, 300 unidades, mas os volumes são baixos, então fornecer 1.000 unidades para o nosso cliente em Nova York foi realmente um feito muito interessante. Fornecemos também para o Chile, fornecemos também para Chennai, na Índia, né, que foi o primeiro projeto Alstom de material rodante na Índia. Projeto que teve não só a fabricação de parte da frota no Brasil, como também a transferência de tecnologia e o início do que hoje é um polo de tecnologia para a Alstom na Índia, de engenharia e também de fabricação de aço inoxidável. Tá? Então, isso só para ilustrar um pouco, né, da nossa história, da onde saímos. Então, chegamos aqui em 2012, projeto esse que eu também trabalhei, professor Almir, viajei durante 2 anos e meio, uma vez por mês para a Índia, só imagina, 30 horas de ida, 30 horas de volta e execução de projeto. Foi uma dinâmica muito, muito interessante. Aprendi muito, né? Do aspecto profissional e principalmente do cultural. É um outro mundo. Bom, entrando então agora naquele período que o Morita comentou de início, né, de incertezas, de mudanças, né? Então, nós continuamos, né, fabricando. Esse foi o último trem que nós fabricamos para a Argentina, né, o S-Base, em 2013. Nós recebemos tecnologia também, e foi aí que começou a história em Taubaté para a fabricação dos veículos leves sobre trilhos do Rio de Janeiro. Projeto esse que foi entregue para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, né? E nós começamos do zero. Eu me lembro que o nosso cliente se perguntava, né, quando chegou e viu em Taubaté uma área cheia de árvores, qual é o plano B, né? Se isso não der certo, não tem plano B, nós vamos entregar, vocês podem ter certeza. E todos os trens, né, os primeiros 7 fabricados na nossa planta na França, e os demais, os primeiros 5 fabricados na França, os demais 27 fabricados no Brasil, foram todos entregues no prazo e operam até hoje com muito sucesso. Tivemos outros projetos grandes, como a África do Sul, transferência de tecnologia também para a Gibela, e aí a gente começa a entrar num período onde começa a faltar novos contratos. E o último contrato que a gente tem é a fabricação da estrutura de um carro de inox para o Chile. Era um projeto para ser modernização, mas foi encontrado asbestos, e aí tivemos que trocar a estrutura. Obviamente isso foi negociado com o cliente, porque nem o cliente tinha conhecimento, por ser um projeto muito antigo. Trocamos a estrutura de um projeto existente, fabricando a estrutura em Taubaté, porque em 2018, em função de todo o contexto que existia, nós tivemos que fechar a operação na Lapa, que existia, que era a antiga fábrica da Mafesa, comprada pela Alstom, e fabricamos essas últimas unidades, né, essas 245 unidades estruturais apenas, nós fabricamos até 2020 e nós entramos num período de recesso, né? E por que isso aconteceu, né? Para quem lembra, então, em 2014, nós tivemos a primeira crise, né? Uma crise política, uma crise moral também, uma crise que trouxe muito problema de confiança no mercado, e os grandes players, né, deixaram de repente, ter condições de continuar. Inclusive, nesse período, um dos contratos que nós tínhamos, né, que era o da linha 6, que foi retomado recentemente, foi cancelado. Então, foi um período de muita dificuldade, esse período de 2014 até a transição do governo Temer, 2018, praticamente o investimento nesse segmento, mercado de infraestrutura, que afetou não só o Brasil, afetou a América Latina, né? Outros clientes também tiveram, outros países tiveram um impacto grande dessa nossa crise,
levou à falta de investimentos, né? Então, isso foi uma realidade, onde tivemos que fechar a operação. Mandamos muitos dos nossos talentos para outras unidades do grupo. Eu, nesse período, também fiquei fora, fiquei por 2 anos e meio na operação dos Estados Unidos. Volto em 2019, né, para trabalhar na retomada. E uma das decisões, eu diria, corretas que a empresa tomou, por aquele motivo que eu mencionei antes, da competência na fabricação de carros de aço inox, de preservar uma estrutura mínima de engenharia, de industrialização, para ter condições de retomar, ou seja, um voto de confiança, né? Um voto que, ok, é uma fase difícil, o Brasil vai superar, acreditamos no mercado, vamos manter o nosso core, né? Nossa competência viva. Está aí uma primeira decisão estratégica importante, né? Mas como nada vem sozinho, né? A gente tem logo nesse período também aí de dificuldades, na sequência, a Covid, né? Que foi em 2019, mas que teve o seu impacto realmente percebido em 2020 a 2022. Trabalho remoto, dificuldades de viajar, tudo aquilo que eu tenho certeza que deve ter sido muito bem explorado pela FIA, professor Almir, nas diferentes oportunidades e cursos que vocês ministraram. Então foi um ambiente de muito desafio, um ambiente de redescoberta, de trabalhar de uma forma diferente, né? Não tendo aquele acesso que você precisa. Acho que vocês podem imaginar o que significa para uma empresa de tecnologia pesada, né, de indústria pesada, não poder estar participando, não poder estar acessando as suas unidades. Então isso foi um período bastante difícil para o grupo e um fator adicional no nosso desafio aqui no Brasil. E, por fim, né, isso afetou não só o segmento ferroviário, né, trazendo esse período aqui, afetou também muito o mercado automobilístico, né, eu me lembro de muitos colegas tentando comprar carro e tendo que esperar meses para ter um automóvel que queria, no modelo que queria disponível, também nos impactou. Tínhamos que concorrer com Airbus, tínhamos que concorrer com outras empresas do segmento, inclusive automotivo, porque, afinal de contas, na cadeia de suprimento a gente compartilha, quando a gente fala de semicondutores, a gente compartilha dos mesmos fornecedores, são poucos os fornecedores. Enfim, então um período de resiliência, um período de aprendizado, mas também um período de oportunidades. Então, um período onde a gente pode limpar, repensar a nossa estratégia. Como eu mencionei, nós preparamos a nossa fábrica de Taubaté para fabricar veículos leves sob trilhos, uma nova mudança, né? A introdução de ônibus elétricos muito forte na América Latina, principalmente pelos chineses, faz com que esse mercado que deveria existir, né, que é um veículo leve sob trilhos, começa a não acontecer mais. Esse mercado ele não se confirma. Então nós temos que reavaliar a estratégia dessa planta. E é uma estratégia que nós temos que identificar quais são os produtos que nós vamos manter, qual é o nível de investimento, porque era uma planta pequena, da ordem de 15 mil metros quadrados, né, e que faz com que a gente reestruture esse plano. Um outro fator importante e interessante que aconteceu nesse segmento, principalmente durante a transição do governo Temer, foi esse marco de concessões. Até então, majoritariamente, o governo investia 100% através da 866. A partir daí, até por uma falta de capital, por uma necessidade de trabalhar melhor e criar condições atraentes de parcerias público-privadas, o governo começa a entender melhor o seu papel como sendo mais um regulador e começa a trabalhar em aspectos críticos de riscos, né? Riscos importantes que tornavam as PPPs não atraentes para o mercado brasileiro. Então, isso foi muito bem, tem sido, né, eu diria, muito bem trabalhado, e através de uma mudança de mercado, a gente começa a ter o interesse de grupos como a CCR, que é o braço ferroviário e a Motiva, que vai participar das concessões, um outro grupo, um grupo civilista, né, espanhol grande, que é a Acciona, e hoje lidera o projeto da linha 6, que vai ligar a Brasilândia até o centro aqui, né, a agenda empresarial, e o grupo Comporte, né, o grupo do Constantino, que também tinha já um pé na parte de mobilidade de pessoas, né, com outro segmento, com a parte de ônibus e a Gol, começa a investir também nesse mercado de
mobilidade ferroviária. Então, é um momento de transição, né? Um momento também de oportunidade para nós, para repensarmos o negócio e buscarmos novas parcerias. Bom, como eu mencionei, o nosso ponto forte era a fabricação de carros em estrutura de aço inoxidável. Nós não podíamos perder esse ponto de alavancagem, né? Não podíamos perder essa condição privilegiada dentro do grupo. Um grupo muito grande hoje, né, após a aquisição da operação da Bombardier Transporte, apenas fabricação de carros são mais de 30 unidades no mundo, né? Então é um mercado, é uma operação global em que também nós temos que confirmar o nosso papel, trazendo valor para a empresa, promovendo valor para os nossos acionistas. E sem dúvida nenhuma, o nosso maior expertise estava no mercado de aço inoxidável. Então, em função dessas incertezas de mercado, levando em conta os nossos pontos fortes, né, um redirecionamento também do mercado, que se pensava ter VLTs e de um dia para o outro começamos a perceber que esse mercado desapareceu, a gente começou a se perguntar, bom, então, qual seria a melhor estratégia? Qual é a visão para essa operação de Taubaté? Qual o caminho que devemos seguir? E nessa hora, inclusive porque obviamente, a gente faz prospecção de mercado, a gente tem o nosso CRM, o contato próximo com os nossos clientes para entender os investimentos, as demandas e etc. Mas a gente sofre daquela postergação contínua, muitas vezes, né? As oportunidades não se confirmam no momento que você imagina ou que você pressupõe. Então, se preparar para o pior, esperando o melhor, né? Como fazer isso, né? Não é algo muito fácil, ainda que exista muita ciência, mas tem também a inspiração, a arte, o tato, né? Daqueles que estão na liderança. E aí, algo que naquele momento eu comecei a me perguntar muito, até influenciado pelo Simon Sinek, que é uma pessoa que eu admiro muito, né? Gosto muito dos podcasts que ele sempre compartilha, começar com o porquê. Muitas vezes a gente está pensando numa fábrica, e isso é natural, principalmente de nós, né, engenheiros, de discutir o que vamos fabricar, como, qual o processo, qual a ferramenta, mas trazer nessa discussão antes o porquê, né, por onde começar. E aí, sem dúvida nenhuma, o mercado, né, é a primeira resposta, entender o que seus clientes precisam, né, entender onde nós podemos trazer um valor diferenciado para esse cliente, né? Quais são as suas demandas, produto, custo, qualidade. Obviamente que isso é uma preocupação não só de nós da Alstom, mas também dos nossos concorrentes, eu tenho certeza disso, né? Mas qual é o fator, né? Você tem essas palavras bonitas, excelência operacional, inovação, mas o que tudo isso significa, né? Como que essas coisas se combinam e se comunicam. Isso é um trabalho que ele não é feito em uma só versão. Você não dorme, né, e acorda no outro dia com todas as respostas. São muitas discussões e claramente, né, uma discussão que envolve a nossa casa matriz em Paris, envolve os nossos acionistas. Vocês devem imaginar que num contexto de tantos desafios, além daquilo que a gente já sabe que o Brasil tem, né, as dificuldades normais, complexidade de operação, o nível de questionamento que existia em relação a manter ou não manter a operação no Brasil, né? Então, sem dúvida nenhuma, para poder construir isso, a primeira coisa é ter as pessoas certas, né? As pessoas nas posições certas, trabalhar as competências dessas pessoas, pensando nas ferramentas e processos que vão nos apoiar a construir isso. Eu entendo que qualquer plano que você for montar, né, uma vez que exista uma visão, estruturar esse plano vai passar invariavelmente por ter essas três áreas de enfoque, né? As pessoas como a base principal da pirâmide, mas também as ferramentas necessárias para que isso aconteça
e aí no caso, né, no limite, expandindo, seria a nossa nova fábrica, mas tudo que ela carrega consigo, e os processos para que funcione. Uma das perguntas que muitas vezes surgem é, bom, mas como que é, né, a empresa francesa, como que é a cultura, né? É óbvio que falar da Áustria é uma empresa multinacional, está presente em muitos mercados do mundo, então são muitas pessoas distribuídas, ela carrega a cultura multinacional, mas ela tem a sua essência de origem, e não dá para dizer, né, de uma empresa francesa, o enfoque de processos ele é muito importante, né? O resultado ele acontece com a disciplina e o rigor nos seus processos, né? A gente acredita muito na robustez dos nossos processos para poder realmente trazer o valor que a gente precisa. Ok? Até aqui, Morita, algum comentário? Dúvidas? Não, perfeito. Muito bem, seguimos. Uma vez alinhada a visão, identificado o nosso mercado principal, que eu acho que já deu para entender que era realmente o nosso mercado metro-ferroviário de aço inox, 3 de subúrbio. Que mais que eu posso falar? As concessões, os novos parceiros, entendido esse plano e essa visão estratégica, que obviamente eu não vou estar podendo trazer aqui em riquezas de detalhes, mas posso responder perguntas até um certo ponto, se houver alguma dúvida a respeito. A gente parte para o planejamento estratégico dessa visão, a gente vai detalhar essa visão. E o modelo que a gente usou, e eu trago aqui ele como estrutura apenas de bullets, né? Obviamente eu não vou, seria impossível trazer tudo o que foi discutido no nível de detalhe, mas pensando nesse blueprint, né, da onde estávamos, no nosso estado atual, para onde gostaríamos de chegar, a gente começa, respondido os porquês, a estruturar esse plano. Começa a trabalhar. Então, o que nós buscávamos? Ter uma carteira de contratos que permitisse uma visibilidade e uma estabilidade. Esse mercado ele é muito cruel, ele tem muitos altos e baixos. Então, como trazer uma visibilidade de longo termo? Eficiência e inovação, né? Então, trabalhar a nossa operação futura, já que saímos da Lapa, de São Paulo, uma fábrica antiga, agora não teríamos mais aqueles gargalos operacionais internos, poderíamos reestruturar o nosso layout fabril. Essa nova fábrica, manter, não podemos perder esse status que diferencia e favorece a operação do Brasil de centro de excelência de aço inox. Confirmar a percepção de um país de best cost, não de baixo custo, mas de best cost, né? Onde o valor de entrega é melhor do que o custo que ele representa. E, sem dúvida nenhuma, equipes de alto desempenho, né? Então, isso, mais do que um slogan, é realmente necessário nesse tipo de negócio que trabalhamos. Saindo de onde estávamos, uma operação sem contratos, perda de competências, eu brinco, né, que na época, professor Amir, nós tínhamos uma fábrica de PowerPoint que se mudava todo dia com as novas visões, né? Então, éramos 120 pessoas quando eu retorno em 2019, né, para dar uma perspectiva, e o que nós fazíamos de melhor era ofertas e análises e estudos para tornar a nossa operação futura, né, de sucesso. Então, muita fé, muita motivação, que eu acho que isso é inerente do brasileiro, né? A gente tem essa capacidade de acreditar, não importa o desafio, não no sentido ingênuo da coisa, né? Um otimismo positivo e estruturado. Planos de reestruturação, que é o que a gente fazia, que era horrível de fazer, né? O que mais vamos cortar, né? Se cortava tudo, então um cenário muito, muito difícil, né, no dia a dia, que mexe inclusive com a moral das pessoas, né? Mas era uma realidade que a gente tinha naquele momento, e se apoiando muito na nossa competência, né, naquilo que a gente sabia fazer de melhor. Então, a partir daí, um papel fundamental, né, que é esse plano de comunicação, e aí o nosso gestor, nosso sponsor, né, o Michel Bocassi, na ocasião, teve um papel fundamental pela magnitude da empresa ter acesso direto ao CEO do grupo. Vocês devem imaginar o quanto isso foi importante, né, para poder manter viva a expectativa de retomada, e ele tinha muito carisma de como vender isso, né, que era a luz do fim do túnel, e a cada ano, e a cada dificuldade, é que o túnel é maior do que a gente imaginava, o túnel está mais longo, mas a luz está chegando. Então, manter essa perspectiva e essa relação
dentro de uma governança mensal, uma governança anual, de expectativa de resultados, eu acho que vocês devem imaginar o papel de comunicação, como foi importante nessa relação com a matriz. Também com as nossas entidades governamentais, prefeitura, Estado, agências, né, manter o interesse na comunidade e nesse momento de retomada, construímos uma parceria com o Senai e formamos mais de 500 pessoas e boa parte delas nós incorporamos à nossa operação, então a gente bancou esse treinamento antes de iniciar a operação e depois treinamos um equivalente maior até que esse durante a operação. Então foram ações muito importantes, né, com os nossos stakeholders e principalmente, obviamente, os nossos clientes, porque sem novos contratos, sem a confiança de um cliente, seria inviável ter essa operação, né? Então, com base nisso, identificamos os fatores de sucesso, os fatores financeiros, operacionais, de pessoas, engajamento, etc., tudo aquilo que eu acho que é comum, né, quando a gente pensa num plano de estratégia, seja ele o modelo que a gente queira usar, o Canva, seja qual for. Obviamente, metas, né, de eficiência, né, usando conceitos de Lean Manufacturing, né, de produção enxuta. Estabelecemos um plano, então, de ação detalhado, por função, por área, com crescimento, com fornecedores, levando e deixando isso muito claro, né? Nesse período não foi só a nossa operação que parou, toda a cadeia de suprimento ferroviário nacional parou, deixou de existir. Além do Brasil, além da Áustria, na ocasião, existiam duas outras fabricantes, né, uma espanhola e uma coreana, que foram embora, fecharam as suas operações e deixaram, até hoje não voltaram com uma fábrica para o Brasil. Então, essa cadeia desapareceu. Então, nós tínhamos que pensar em nós, mas tínhamos também que pensar nos nossos fornecedores. Então, o nosso plano, ele tinha que pensar também nessa questão. E também tinha que incorporar, porque houve um hiato aí de 4, 5 anos de operação real. A empresa passa por transformações. Nesse período, ela implementa o que ela chama de PM 2020, que era uma nova forma de pensar a operação de projetos, onde ela sai de uma operação matricial, né, equilibrada e balanceada entre funções e projeto, e passa a ser uma empresa mais projetizada, com enfoque de projetos, onde o prisma ele fica mais em relação à operação e o resultado do projeto e as operações e funções como um suporte, como um plano de fundo para operar os projetos, né? Uma vez que a nossa empresa é realmente uma empresa de projetos. Bom, então foi isso que nós construímos. E aí, com base nisso, né, é importante então trazer qual foi o resultado disso. Tivemos muito sucesso, tivemos um sucesso comercial muito grande, né? A gente conseguiu construir aí uma carteira de visibilidade de 6 anos, né? Com contratos firmes, não só para o Brasil, mas como a gente está colocando aqui, né, 2 projetos para o Brasil, mais 2 projetos para Taiwan, do outro lado do planeta, e um projeto para a Romênia, na Europa, e um projeto para Santiago, no Chile. Então, uma carteira de projetos internacional, com clientes com culturas muito diferentes, eu posso afirmar, né? Bastante diferentes, e que nos deu essa visibilidade de 1.000 unidades para serem produzidas, como referência apenas a Lapa, né? Em toda a sua história, desde a década de 50, ela produziu cerca de 4.500 unidades. Como eu mencionei de início, os volumes dos nossos projetos não são grandes, né? Então, construir esse backlog, que é um backlog aí que passa de 1 bilhão de euros, né, foi realmente um grande desafio e a gente conseguiu estruturar a nossa fábrica para dar sequência à operação no Brasil. Ok? Importante também mencionar, a nossa operação, ainda que local, ela tem uma dinâmica global. Vocês estão vendo que alguns dos projetos eu marquei em azul e os outros 2 em vermelho. Esses 4 em azul são com engenharia e desenvolvimento do Brasil, que nós fazemos com equipes de engenheiros no Brasil, um diferencial nosso, também em relação ao nosso concorrente principal hoje, que temos equipes locais para garantir o desenvolvimento de um produto adequado à necessidade do país, né? Esse é um diferencial estratégico, inclusive, da companhia, estar próximo
dos seus clientes. Os outros dois, né, como também a gente precisava dividir esse desafio, eles são desenvolvidos na Índia, né, na unidade em Bangalore, onde nós temos apenas nesse escritório cerca de 3.000, 3.500 engenheiros. Né, é o maior escritório de engenharia da Alstom global. Ok? Bom, alguns números, algumas referências, né? Então, desde esse recomeço, recontratamos, né, até a nossa inauguração, né, durante a nossa inauguração e um pouco depois, cerca de 1.500 pessoas diretas e indiretas, né? Como eu mencionei, foram mais de 31.000 horas de treinamento em parceria com o Senai, além das que nós treinamos com pessoas que trouxemos após esse projeto, né, o Estação Taubaté, que nós criamos com o Senai. Em termos de investimentos, entre a fase 1 e a fase 2, fase 1 sendo o início de Taubaté para a parte de VLTs, né, veículos leves, e essa fase final para metrô e trens de subúrbio, foram cerca de 30 milhões de euros que investimos. Né? Temos hoje uma capacidade produtiva de 30 carros por mês, então um total aí de 360 unidades por ano, são mais de 40.000 metros quadrados de área produtiva. Temos certificação ISO 9000, certificação IRIS, que é a certificação global para esse tipo de segmento. E em 2023 tivemos também o reconhecimento da Revista Ferroviária, que é um reconhecimento do nosso segmento muito importante, né? Como sendo o melhor fabricante de trens do Brasil. E eu gosto de trazer essas fotos aqui, porque se a gente compara com o que tínhamos antes, né, na Lapa, muitos papéis, muitos processos escritos na planta, a gente abandona e passa para um processo digitalizado, onde a engenharia libera pelo seu PLM as instalações para a produção e o operador recebe as instruções para a produção na linha através de tablets. Então, uma operação digitalizada, né, com a implementação do sistema avançado de produção. A automação de parte dos nossos processos produtivos, como a gente vê aqui, e nessa foto mais embaixo, a gente tem a oportunidade de ver, deixa eu arrastar só aqui, porque eu acho que a imagem pode estar na frente, a gente tem a oportunidade de ver 3 dos projetos, né, que nós ganhamos em produção na nossa linha em Taubaté. Este aqui, o metrô Vanda, né, que é o de Taiwan, a fase 1, que nós estamos concluindo hoje a produção seriada dele. Temos uma fase 2 que deve iniciar em 1 ano. O metrô da Romênia, de Bucareste, que nós já entregamos 12 trens, o último trem deve sair agora até meados desse ano. Os trens da linha 8 e 9, para quem passa ali na Paulista já deve ter visto esses trens verdinhos passando ali ao lado. A gente forneceu 288 carros para a Motiva, né, que é do grupo CCR, 36 trens que estão em operação, né, um grande parceiro nosso. Então aqui a gente consegue ver na fábrica a concretização desse sonho, né, dessa luz no final do túnel e de todo o esforço, né, esforço de confiança, esforço de resiliência que nós passamos para poder chegar a esse ponto. Eu me lembro, né, na reinauguração, e eu acho que é uma passagem interessante para compartilhar, inclusive até porque ele acabou de sair, né, que é o nosso CEO, o Henrique Palafage. Ele acabou de deixar o grupo e nós temos, a partir do dia 1º de abril, um novo CEO, né, que é o Martin. E na ocasião da reinauguração, eu fazendo a abertura, professor Almir, como hoje, né, olha, agradecer o senhor pela confiança, né, nesse período de dificuldade, por ter apoiado, né, e essa retomada que nós estamos iniciando aqui no Brasil, que eu tenho sucesso, né, que vai ser, eu tenho certeza que vai ser de grande sucesso, né. Ele olha para mim e na sua calma, né, que só uma Ritinha, na sua forma de se expressar, ele fala: não, Vanderlei, você está errado, não foi confiança, foi amor, porque só amor explica a gente ter acreditado e chegado a esse ponto que chegamos hoje. Bom, seguindo então, alguns números, né, para dar uma dimensão do que isso representa para nós, né, do mercado. Em termos de pedido, em junho de 2023, eu tentei sincronizar os períodos para contextualizar a situação, né? Então, nós tínhamos em junho de 2023 715 milhões de pedidos com fornecedores locais.
327 fornecedores que nós tivemos que redesenvolver do zero, sendo que desses 327, 301 apenas no estado de São Paulo, da mais diversa natureza, fornecedores de partes metálicas, fornecedores de materiais de fibra de vidro de acabamento, itens específicos da nossa indústria ferroviária, fornecedores de serviços, parceiros, engenharia, porque obviamente nós tínhamos que dividir o nosso desafio, né? Tínhamos que, uma vez que o plano deu certo, nós chegamos a ser 120 pessoas e tínhamos que crescer e crescer rápido, porque tínhamos marcos contratuais para atender. Vocês devem imaginar que nós tivemos que montar uma estratégia distribuída, porque nós apenas não seríamos capazes de fazer tudo que tínhamos que fazer em tão pouco tempo, né? Então, isso dá uma ideia um pouco do que nós tivemos que administrar nesse período, né? Outros números que podem ser interessantes, então, resultados da operação de 23 e 24, que foi, vamos dizer, o período pós a inauguração, a gente aumentou a nossa carteira de projetos em 400%, né? As receitas subiram em torno de 30 vezes. Obviamente, quando a gente sai de uma situação muito ruim, crescer é fácil, né? Era uma situação muito, muito ruim, foi desafiador, mas obviamente que os números representam o que foi esse crescimento. Em termos de resultado, né, eu, por uma questão de sigilo, não posso compartilhar números, mas nós estamos falando aqui de milhões de euros, então foram 2 dígitos de resultados naquele ano, no nosso EBITDA. O nosso caixa, obviamente, subiu para... Nós vendíamos peças, né, basicamente, nesse período, nós subimos em 13 vezes, aumentamos o nosso efetivo, nós éramos 120, 130 pessoas, em 8 vezes, até o final do ano fiscal de 2024, e produzimos, nesse período, 200 unidades, né? E aí a gente tem aqui a performance do ano, que obviamente, como um primeiro ano de retomada, não foi 100%, né? Obviamente que a gente planeja para que seja, mas é muito difícil conseguir isso num primeiro ano, e garanto, né, compartilhado, inclusive com experiências de muito tempo no nosso grupo, em operações da França, em operações na Alemanha, em outros países, que é o ramp-up em menor prazo da história do nosso grupo, né? Um grupo presente há décadas, é a história de ramp-up de maior sucesso com o que a gente conseguiu alcançar, né? Então, algo de muita, muita alegria, né, e muita satisfação, que eu lidero, mas que, obviamente, compartilho com o resultado de todos aqueles que cooperaram nesse período, cooperaram e continuam cooperando, né? Uma equipe sensacional. Bom, mas o crescimento, ele, obviamente, né, a excelência, o sucesso, ele não é uma linha contínua, né, como a gente às vezes gostaria de imaginar, né? E muitas vezes, quando a gente está fazendo o nosso planejamento, né, Morita, a gente discute soluções para os problemas que vivemos atuais, imaginamos o que a gente vai enfrentar, mas a dinâmica, ela é contínua. E como que ela se desdobra, né? É importante eu fazer uma observação aqui, né? Como eu falei, são empresas de projetos, né, que tem início, meio e fim. E nesse processo, a gente passa da fase de desenvolvimento à produção, a gente tem um período que a gente chama de ramp-up, que é exatamente o início dessa produção, que é onde a gente vai fabricar o trem protótipo, né? Então, a gente vai ter muitas mudanças, porque o que foi concebido na engenharia, às vezes, precisa ser ajustado, e vamos encontrar necessidades de ajustes durante a fase de testes, até a gente chegar na produção seriada, que é a produção regular. E nós tivemos, nesse processo, como eu me comentei antes, algumas restrições. A gente teve restrições como a Covid, que não permitia a gente fazer reuniões, confirmar o nosso entendimento da expectativa dos nossos clientes que estavam trabalhando, às vezes, em outros fusos horários. Imagina o que é trabalhar com um cliente que está em Taiwan. Fiz muitas reuniões de madrugada, viu? Muitas. A minha equipe, então, eu não preciso nem mencionar. Tivemos uma ocasião que o nosso gestor de projetos, ele ficou 40 dias confinado no hotel, recebendo comida no quarto, para poder entrar em Taiwan e fazer reuniões presenciais que o cliente exigia. Isso é só um dos pontos que passamos para poder fazer essa história se tornar realidade. Só um minuto. Além disso, tivemos em alguns contratos algumas situações, como no caso de Bucareste, onde o cliente ele não havia especificado uma curva S de 50 metros, que é uma curva extremamente apertada para o nosso negócio, na linha de operação. Então, a gente teve que redesenhar esse trem para poder ser compatível com a linha de operação.
Tudo isso junto levou com que a gente teve 3 projetos passando pelo período de ramp-up ao mesmo momento. Eu acho que vocês devem imaginar, né, se a gente já tem na fase de ramp-up uma dificuldade de ser preciso no output, né, na previsibilidade do negócio, eu imagino que vocês devam imaginar o desafio que foi fazer 3 projetos em paralelo com esse contexto, né? E, obviamente, isso exigia uma governança muito forte. Então, pelo tamanho do desafio, a governança, ela, não só de Taubaté, mas alguns outros sites escolhidos, né, como críticos dentro da operação, tinha uma governança de 15, a cada 15 dias tínhamos que encontrar o CEO e explicar os desafios e os porquês não estávamos conseguindo extrair da operação na velocidade que a gente tinha que extrair. Então, exigia muita disciplina, muita consistência e, sem dúvida nenhuma, muita resiliência para poder administrar a expectativa, que no mundo corporativo é sempre muito alta, ao mesmo tempo, né, entender que as nossas equipes passavam por um processo de aprendizado. A gente tem uma curva de aprendizagem num negócio tão específico que faz parte, né? Então, a disciplina e a consistência das ações, né, evitar entrar em operações com divergências, os silos dentro das equipes, das diferentes áreas que operam, né, um plano de comunicação, e talvez aí, né, eu coloquei até como um ponto que a gente talvez não foi tão abrangente como precisava, porque além dos clientes nas outras regiões, nós temos também as outras regiões dentro do grupo. A nossa operação, o nosso grupo, ele trabalha por destino. E a relação, o responsável do P&L, né, o Profit and Loss, é consolidado no destino. Então, isso causou uma pressão interna, uma pressão política muito grande, né? E nesse ponto é importante também dizer o papel do sponsor, né? No caso, o meu gestor, Michel Boccaccio, né? Onde, com esse acesso direto, né, e essa penetração dentro do grupo, apoiou muito em trazer a condição de trabalho. É fundamental essa governança para manter, e é muito importante um plano de comunicação bem estruturado e robusto, como também é ter um sponsor que tem penetração e que é ouvido dentro do grupo. Isso é essencial para você ter o suporte que precisa e poder ter condições de trabalho. Bom, sem alongar muito, mas o que fizemos nesse período, né? Quando a coisa aperta, a gente corre para onde? Para a mãe teoria. Então, eu aprendi muito sobre ramp-up. A gente foi muito atrás disso, né? E levando em conta, né, o nosso programa de performance, né, que engloba Lean Manufacturing também, as dificuldades do ramp-up, as dificuldades dos nossos fornecedores e a complexidade que estávamos, nós trabalhamos nas áreas de convergência os fatores críticos, né? Quais eram os fatores essenciais para acelerar o resultado? Nós precisávamos de uma mudança drástica, não dava para esperar uma mudança gradual. E aí, contar com o nosso network, contar com o sponsor, contar com os amigos que temos dentro da empresa, né? Nesses 27 anos, graças a Deus, consegui construir muitos amigos, né? Para vocês terem uma ideia, o pico da crise foi em torno ali de junho, julho, que costuma ser as férias. Vocês devem imaginar o que é trazer um europeu, um francês, durante as férias para o Brasil, e eles vieram nos apoiar nesse momento. Então, foi um trabalho muito bacana, que nos deixou muito orgulhosos, para identificar os pontos críticos que tinham que focar. Com base nesses pontos críticos, quais medidas tinham que ser tomadas urgente? É melhor ter um resultado de 60% agora do que esperar um resultado de 100% daqui a 6 meses ou um ano. Eu não vou chegar lá se eu não trouxer resultado. Então, trazer as medidas que iam as prioridades necessárias foi, eu diria que o segredo de tornar esse case de sucesso, que foi sucesso na sua questão comercial, mas tinha também que continuar sendo sucesso na sua execução, né? Então, eu diria que por aqui foi onde a gente conseguiu construir a solução, né? E aí, tentando ser simples, né, para tornar esse cenário de um crescimento, né? A gente parte da preparação do nosso plano estratégico, que se desdobra nas funções, plano de competitividade, ferramentas, pessoas e processos. A gente vai para o nosso recomeço, né, e reinauguração, aquela expectativa, treinamento, foco, preparação, novas ferramentas, um novo SAP.
e a gente, perdão, vai para o ramp-up, onde realmente os primeiros 6 meses foram de muita dificuldade, né? A gente não conseguia confirmar os números, a gente não conseguia tirar a quantidade de carros que tinha que sair da linha, mas em 6 meses a gente consegue levar essa operação à estabilidade e pela primeira vez a linha Motiva, no caso, né, com a concessão da CPTM, operando uma das linhas, recebia 3 trens de 8 carros por mês, prontos para operar da nossa produção. Algo comparativo que, para vocês terem uma ideia, 10 anos antes foi feito por 2 fabricantes, um espanhol e um coreano, fazendo um trem em cada um. Só para vocês terem uma ideia do desafio e do que nós conseguimos fazer em Taubaté. Entregávamos 3 trens todos os meses para operar, até porque a concessão necessitava desses trens novos para devolver os antigos para a CPTM. Então era um contrato, havia um impacto contratual caso não tivéssemos sucesso nessa execução. E agora, né, buscando melhorar a nossa excelência, nossa competitividade, né, um foco grande em inovação e digitalização, onde ainda a gente tem alguns desafios no que se refere à rentabilidade e competitividade. Né? Então, tentando trazer durante esses anos, o nosso crescimento ele não foi uma linha contínua, ele foi uma linha de altos e baixos, onde a gente ganhou muita coisa, a gente aprendeu muita coisa, mas que de maneira geral a gente conseguiu trazer essa operação até os dias atuais, e agora a gente começa, como eu mencionei, o nosso ano fiscal começou dia 1º de abril, a gente já começa com um novo desafio. Aparentemente entramos aí no período aí de trégua, mas a gente sabe que o desdobramento geopolítico dessa crise no Oriente Médio traz um impacto grande, né? Uma pressão de custos, uma pressão em commodities e outras preocupações que nós temos que nos preocupar. Tá? Mas isso eu não vou explorar hoje. Se o Morita estiver de acordo, eu vou partir para a parte final, onde nós temos um desafio mais local. Tudo Bora bem, lá. Morita? Tem Vamos mais lá? desafio ainda, Vanderlei? Não acabou? Tem um grande Caramba. que representa. Eu acho que tem uma pergunta, tem alguém com a mão levantada. Podemos terminar e depois fazemos a pergunta, Bruno? Claro, combinado. Beleza. Então tá bom, vamos lá. Então, o desafio que enfrentamos hoje, não só como Alstom, né? Mas aí eu falo também em nome da nossa indústria nacional, né? O que a gente hoje enfrenta é a ameaça do fim dessa indústria, em consequência de regras que não favorecem uma concorrência justa, em consequência de condições, no nosso ver, condições que não são exclusivas desse segmento, né, que falo, né, condições que também a gente percebe também em outros, né, a gente vê uma demanda parecida com o que nós, junto à Bifer, enfrentamos, da Anfávia no mercado automobilístico, onde a condição presente no nosso país, ela desfavorece a produção local. E o que isso pode levar é realmente o fim desse know-how que a gente preserva com tanta luta há tanto tempo, né, a eliminação de empregos, e certamente, como isso já aconteceu em alguns mercados no mundo, né, a gente tem experiência como Alstom de outros mercados, pode levar ao mercado monopolístico, porque se elimina a competitividade dos players locais, você vai ficar invariavelmente na mão de um concorrente ou vai levar outras empresas a ter um modelo parecido com esse, que é produção fora do Brasil, com exportação para o Brasil, o que seria, para todos nós, né, em especial para mim e para aqueles que represento, um motivo de grande tristeza, já que a gente acredita tanto nesse segmento. Né? E por que isso? Né? Só para entender um pouquinho das nossas demandas. Né? Bom, em primeiro lugar, a maioria muitos dos nossos projetos no mercado local tem financiamento do Brasil, né? Alguns deles BNDES, mas que não é exigido conteúdo local, o que é uma grande surpresa, né? Porque nós geramos empregos, nós recolhemos impostos, nós geramos valor, mantemos a soberania nacional, né, nesse segmento, mas a condição, naqueles casos, para que vocês tenham uma ideia, que são sujeitos a conteúdo local, ela é extremamente branda.
é um requerimento, e eu vou explicar como funciona, gradual. Então, ele passa por níveis. A quantidade de unidades são a quantidade de trens. E vocês veem aqui dois índices, que é o índice de credenciamento e o índice de produto, né, de conteúdo local. Né? E ele tem os percentuais específicos segundo a quantidade de trens. Né? Então, dá a oportunidade para que um player internacional possa produzir em outro país e trazer para o nosso mercado local. E nós que produzimos aqui, dentro das regras de CLT, dentro de todas aquelas questões que eu vou explorar daqui a pouco, do nosso famoso custo Brasil, não temos nenhuma ponderação nessa equação. Né? Então, a regra, basicamente, de credenciamento é a estrutura, o percentual de conteúdo local mais alguns qualificadores, né? E aí ele tem esses percentuais especificados aqui, qualificadores como, por exemplo, conteúdo tecnológico local, inovação, exportação, tudo aquilo que nós, da Alstom, fazemos há muito tempo, mas que, infelizmente, muitos dos contratos que estão saindo não exigem conteúdo local, e quando exige, tem uma regra muito branda. Por exemplo, um dos contratos que a gente está hoje em disputa, né, que é o do metrô de Salvador, com 12 trens, o exportador não precisa nem passar para o nível 2, porque é menos de 12 trens, então ele pode mandar todos os trens com 10% de conteúdo local apenas. Né? Então, só para que vocês visualizem o que isso seria a nível de trem, em verde, do lado esquerdo, vocês enxergam o que a Alstom faz hoje de conteúdo local, né, com os seus qualificadores, né, em torno de 53%, e o modelo CKD, o modelo que o nosso concorrente principal faz, né, dentro de um contexto muito menos oneroso como o que nós temos aqui no Brasil. Né? Então, esse é um tema, um grande desafio que, obviamente, através da nossa equipe de relações governamentais, nós, junto às entidades de classe, tentamos promover. Graças a Deus, né, o MIDIC, né, o governo federal, tem sido muito sensível às nossas temos escutado, pelo menos, né, e a gente espera que, em breve, né, o BNDES possa trazer uma regra mais justa, que realmente traga equilíbrio na condição de concorrência para o mercado brasileiro. Nós não queremos nenhum fator de favorecimento, nenhum. Quer concorrer com a gente? É o pleito, né, da Anfávia também. Vem para o Brasil, vem cortar aço, vem soldar, vem pintar, vem pagar CLT, vem pagar tudo aquilo que nós, né, temos que enfrentar. Né? E aí eu trago aqui de maneira rápida, a ideia não é tomar muito mais tempo com os slides, mas alguns pontos, né, que nós enfrentamos, né? Como, por exemplo, a questão, né, dos nossos portos, né, as dificuldades logísticas e todos os custos aduaneiros. Uma causa número 1 de impacto em custo hoje na gestão dos meus projetos, sobre custo, é demurragem e custos logísticos, porque nós temos muitas dificuldades de trazer material para o nosso país. Por diferentes motivos, não vou elaborar aqui hoje, mas um dos impactos que nós tivemos nos resultados desse ano, que terminou agora 31 de março, né, foi um impacto da ordem de 5 milhões de euros nos nossos projetos, foi custos logísticos excedentes relacionados à dificuldade de trazer material para o nosso país. Então, a gente busca realmente um pouco mais de equilíbrio, um pouco mais de justiça para continuar essa história que, na nossa visão, é tão bonita. Concluindo, então, a apresentação, a Alstom está presente no Brasil há 70 anos, né? Ela tinha um mercado de energia que ela deixou e focou desde 2014 no mercado de mobilidade, né? Então ela vem ajudando a manter viva a nossa indústria ferroviária nacional. A gente contribui, e isso é um motivo de muito orgulho, né? Algo que me impulsiona, né? 27 anos, puxa, quanto tempo, né, Morita, numa empresa, mas quando você lembra que as pessoas que hoje saem da Brasilândia e levam 2 horas e meia, até 3 horas para chegar nas regiões centrais das cidades, com a linha 6, que nós estamos fabricando os trens, vão fazer em 30, 35 minutos, nos enche de orgulho de saber que a gente contribui tanto para melhorar a vida das pessoas. São 4 horas
Tá aí, professor Almir, 4 horas para as pessoas poderem fazer mais MBAs na FIA, né? Então, a gente também está contribuindo aí para criar tempo para as pessoas poderem se aperfeiçoar. E a gente traz tecnologia, a gente traz investimento para o futuro do nosso país, né? E a gente acredita, né, nessa gestão, né? E aqui eu me incluo, a gente acredita realmente no fator humano, no fator do brasileiro, na competência, no aprimoramento contínuo, né? E a gente acredita que a estratégia, junto com as pessoas e com uma execução forte, disciplinada, ela traz realmente os resultados que a gente busca, né? E eu coloco ali em cima, né, que águas calmas não formam os bons marinheiros, e por isso a gente continua acreditando e a gente tem convicção que a gente vai mudar esse contexto injusto hoje de concorrência nacional e vamos continuar sobrevivendo aí, não importa o desafio, né, a gente tem certeza que a gente não vai desistir, a gente vai continuar lutando. E como mensagem final que eu queria deixar para vocês, né, nesse slide bônus, é nunca desistir. Quando a coisa apertar, busca na mãe, busca na teoria a solução que você vai encontrar muito apoio. E algo que eu aprendi com o meu ex-chefe, né, que foi o nosso grande sponsor nesse período, ninguém precisa ser triste para ser sério, né? Não importa o desafio, é importante manter um bom ambiente, é importante manter o otimismo, não um otimismo ingênuo, um otimismo respaldado por ações, por seriedade, mas ninguém precisa ser triste, né? A dificuldade, ela faz parte do negócio. É isso, gente. Nossa, que aula, que aula. Então, vários comentários aqui, Vanderlei. Já te coloco, então, todos super positivos. Várias pessoas aqui do Vale. Eu acho que você trouxe todos os componentes aqui da estratégia, né? Você comentou das incertezas estratégicas, né, que é onde tudo começa. Você falou do ambiente, trouxe para o segmento de vocês. E aí, se nós pensarmos aqui, os novos entrantes, os produtos substitutos aí do VLT, olhamos aí a cadeia de valor, né, que no caso de vocês ela é bastante forte aí, o trabalho que vocês fizeram com os fornecedores, fator crítico você levantou várias vezes, toda a parte aí de estratégias emergentes, né, quando a gente não sabe que estratégia tomar, do Mintzberg, a parte aí dos recursos, né, do Barney também, você comentou indiretamente, e muito de implementação, né? Então, eu acho que todos os temas foram trazidos. Foi uma aula de estratégia na prática, parabéns. E eu gostaria de abrir agora. Deixa eu só listar aqui alguns comentários. E a primeira pergunta é do Bruno, né? Então, tem várias pessoas aí do Vale, né? O Milton agradecendo aí a Alstom por ajudar a Taubaté, mesma coisa da Graça, que é da região. O Lorival aqui disse que a corajosa decisão da empresa, durante uma década sem projetos, de não ir embora do Brasil. O Marcos, né, muito interessante, está anotando por estar num processo parecido. E o Zacarias, de Angola, né, já vi muita estratégia de implementação, e aí ele também parabeniza. Então, vários comentários, muitos comentários positivos. Vamos começar pelo Bruno, que tinha uma pergunta. Quem tiver pergunta, se quiser mandar aqui no chat, eu já encaminho na sequência aqui. Show, obrigado, professor Morita. Saudades das suas aulas de estratégia na FIA. Vanderlei, adorei a apresentação, né? Quando eu vi o tema no LinkedIn, eu fiquei ansioso para falar, porque eu trabalho com consultoria estratégica. E na hora que eu vi a questão prática sobre o assunto, eu falei, cara, preciso falar de comunicação, plano de comunicação, que é um dos meus desafios nos meus projetos, né? Quando a gente tem que comunicar aquela estratégia que sai de um alto nível e adentrar aí até os níveis, eventualmente até operacionais, né? E aí, curiosamente, você ainda colocou o ponto do plano de comunicação como um desafio que vocês passaram também, né? Foi a hora que eu fiquei ansioso e levantei a mão. Falei, não, agora é a hora, não é possível. E eu queria que você, Vanderlei, se possível, falasse um pouquinho mais de como foi essa experiência com o plano de comunicação, né? De toda essa transformação, você que saiu aí de um time de 120 pessoas nessa renovação, né? Nesse recomeço, e aí estão com mais de 1.000 pessoas no time. Como que foi esse trabalho de comunicação, com reporte externo, com uma equipe imensa no Brasil? O que você puder compartilhar vai ser super útil aí para o meu conhecimento e meu dia a dia. Legal. Obrigado, Bruno, pela pergunta. Bom, obviamente, né, o plano de comunicação de um negócio como esse é bastante complexo, né?
você tem vamos dizer assim, a comunicação formal com os nossos clientes, você tem uma área de comunicação responsável por isso, né? Você tem também a comunicação com todos os stakeholders, né? Com as entidades, com a Abifer, por exemplo, né? Comunicação com fornecedores. Então, o que a gente... e sem falar, obviamente, dos clientes que estão, como você percebeu na nossa apresentação, não são todos brasileiros. Eu tenho clientes que são no Chile, eu tenho um cliente que tem uma característica particular, eu tenho clientes no Brasil, tenho clientes no Taiwan, que tem uma forma muito diferente, né, de operar. Então, foi também um aprendizado para nós, porque, obviamente, que experiência tínhamos, né, de fornecer trens para Taiwan. E na Romênia também, né? Então, ele é um plano complexo. Então, a primeira coisa realmente foi mapear, né, os nossos stakeholders, entender os momentos chaves. É uma comunicação que ela leva em conta clientes, ela leva externo e interno, né? Então ela leva em conta fornecedores. Fizemos, por exemplo, na parte de fornecedores, para atrair o interesse, o Suppliers Day. A gente montamos aqui um hotel aqui em São Paulo, convidamos vários fornecedores, apresentamos esse plano para eles ainda em construção, mostramos a visão que tínhamos, despertamos interesses e dali construímos relações com os clientes, como eu já mencionei, um plano de comunicação que é normalmente direcionado pela região, né? Então, nossa operação é por país, então existe uma relação institucional muito forte, muito presente. A comunicação dentro dos projetos, porque a gente tem equipes que compartilham e colaboram, e também a comunicação interna, né? Porque essa também ela é bastante importante. E aí eu reforço, né, o papel do nosso sponsor de criar contexto, primeiro, de acreditar que o mercado ia retomar, e depois, durante a execução e os primeiros meses de dificuldade, né, como invariavelmente toda, né, grande e boa família tem aqueles que gostam de falar, olha lá, tá vendo, eles estão com dificuldade, né, você manteve a operação, isso é normal, isso é do ser humano, né, questionar, né, e às vezes reclamar é quase que um esporte, né, isso é normal. Então, a gente enfrentou tudo isso, e a gente tinha clientes de regiões, né, clientes internos, as regiões, que a gente teve que montar um plano de comunicação, essa governança também com o CEO, no sentido de responder as dúvidas e perguntas que existiam, e no sentido de manter a estabilidade do negócio, manter a estabilidade da operação. Realmente foi talvez a área que a gente teve o nosso maior desafio. Tudo foi bastante, né, trabalhado, mas a área de comunicação, até porque aquilo gera depois outras demandas, né, e aquilo vira um efeito cascata que você acaba tendo que trabalhar mais para compensar, às vezes, assuntos específicos que talvez um plano de comunicação melhor, uma gestão de expectativa melhor poderia ter antecipado, né? A gente, na nosso negócio, a gente também tem a presença na operação dos residentes, né? Então, todos os clientes mandam os residentes. E o residente, como ele está na operação, no dia a dia, ele acompanha tudo que está funcionando, como também acompanha as dificuldades, né? A gente tem, só para você ter uma ideia, na nossa operação, 30 e tantas estações de trabalho, garantir que todo o material chega no prazo certo, que todos os processos estão claros, que a modificação que foi negociada numa reunião de engenharia já está executada naquele momento da fábrica. Tudo isso, né, causa, vamos dizer assim, ruído dentro da operação. Não sei se eu Muito respondi a tua obrigado, dúvida. Vanderlei. Com certeza. Valeu. Beleza, tem uma pergunta aqui do Zacarias, depois outra do Silas. O Zacarias é mais voltado para a parte de implementação mesmo, talvez para a parte de ramp-up ali. Ele pergunta como a digitalização e a organização dos processos, você comentou bastante sobre o processo, ajuda uma empresa a crescer barra superar, deve ser isso, os desafios na produção. Não, acho que aí você ganha muito tempo, né? O primeiro aspecto é a agilidade, né? Você ter a possibilidade de acessar as informações quase que em tempo real, a partir do momento que elas estão disponíveis, né, para usar na produção e garantir, né, a conexão entre áreas de suprimento, logística, desde o momento que sai a liberação para a produção, com uma ordem de produção, até o momento que ela é executada
na fabricação e a verificação daquilo já tendo o impacto financeiro, isso é outro mundo. É claro que, né, a digitalização, o processo, ele exige muita disciplina, existe muito rigor nisso, porque do mesmo jeito que ela facilita, se você falhar com ela, ela vai ser impecável com você, ela vai te travar, porque você não vai conseguir nem apurar o teu progresso financeiro, você não vai conseguir apurar o seu progresso físico. Então, quando você tem equipes ainda em formação, que foi o nosso caso, no início isso trouxe um desafio grande, né, de a gente garantir o entendimento dos processos e evitar os controles paralelos, porque acaba sendo que meio que uma tendência natural, né, a gente vamos para o controle manual, né, e faz as análises manuais e esquece de voltar no sistema. Então, houve um período aí de adaptação, uma dificuldade, porque como a gente é uma empresa global, né, a gente implementou o SAP global, que é o GSI, na unidade de Taubaté, e nem tudo global atende às demandas específicas do Brasil, né? Então, por uma necessidade fiscal, tivemos que criar algumas rotinas específicas que no início da operação, quando existia alguma divergência na entrada de material na fábrica, o material desaparecia dentro do sistema. Então, a gente passou por várias fases aí de adaptação e implementação. Agora, que a digitalização contribui e acelera na produção, né? Isso é notório, né? Você tem um controle muito melhor e em tempo real daquilo que você está fazendo. Muito bom. Então, eu ia encerrar, mas essa pergunta aqui eu preciso fazer, Wanderlei. Por favor. Vamos lá, última pergunta. Já estamos em cima do laço aqui, do Silas. Pergunta de US$ 1 milhão aqui. Prezado professor Wanderlei, ótima palestra. Me permita fazer uma pergunta que tem a ver com o que nós comentamos lá no começo. Se a estratégia de uma empresa é brilhante no papel, mas a cultura organizacional e os processos diários operam em uma lógica oposta, a falha está no planejamento estratégico que ignorou a realidade ou na execução que foi incapaz de se adaptar? Uau! Essa é boa, hein? Essa é uma boa pergunta, uma boa pergunta. Quem que fez a pergunta? O Silas. Silas, obrigado pela pergunta, Silas. Bom, a estratégia ela nasce de uma visão, né? Vamos pensar assim, né? E vamos separar a estratégia de planejamento estratégico, né? Eu diria que a estratégia é algo mais trazer respostas que você não tem certeza, não tem como confirmá-las. Você vai ter uma ideia daquilo que você acredita, daquilo que você analisa, você vai montar cenários e no final você vai dizer, olha, vamos por este caminho, né? Então é um ambiente menos controlável quando você fala de estratégia. Quando a gente pensa em planejamento estratégico, você está trazendo isso, né, para uma dinâmica interna. Então, você vai planejar a sua carga de trabalho, você vai planejar a quantidade de pessoas, as competências, você vai planejar as ferramentas, etc, etc. Só que é uma dinâmica que ela se comunica, né? O nosso ano plurianual, a gente atualiza todo ano. E a gente se encontra a cada quarta. Eu voltei do Panamá esta manhã, porque nós estávamos discutindo o quê? Os aspectos que funcionaram no último quarto e já pensando os ajustes que temos que colocar em prática. Né? Março já acabou, já foi, o último ano fiscal já não falamos, temos que seguir em frente. Então é uma dinâmica que se alimenta. E o planejamento estratégico desdobrado e a sua execução passa por isso. Tem ciência, tem planejamento, antecipação, mas tem um pouco de tato, tem um pouco também de craft. Você tem que ir ajustando, moldando, conforme as coisas vão acontecendo. A gente tem contratos, temos marcos para atender, e agora, de repente, a gente tem essa guerra no Oriente Médio. Já tenho aqui um problema, eu tenho equipes que cruzam o planeta entre Brasil e Índia, já não posso mais usar a rota de Dubai. Olha só, um detalhe pequeno, já não consigo usar mais a rota Dubai ou Doha, no Catar. Eu tenho que usar uma outra rota para ir para lá. O custo de passagem triplicou. E eu tenho pessoas, não é uma pessoa. As pessoas precisam viajar. Então eu já começo a trazer uma dificuldade aí. A expectativa de aumento de custos, ela existe. Já tenho novas regras financeiras para proteger a empresa, para as ofertas que nós estamos concorrendo hoje para criar um novo backlog. Então, é algo dinâmico, constante,
e que você tem que estar muito atento. Então, não é possível você imaginar um plano que você vai garantir 100%. Você vai ter que moldar ele e ajustar ele durante a sua execução, para que no final ela se confirme como uma estratégia sendo bem aplicada. Eu não sei se eu respondi, Morita, a pergunta. Silas, vamos lá. Perfeito. Eu vou passar agora a bola de volta para o nosso grande professor Almir, que ele é que nos recebeu, para fazer os agradecimentos finais ao Vanderlei e fechar o nosso encontro. Professor Adelino, antes de pedir as considerações finais dos colegas, por favor, só para uma saudação sua, o professor Adelino é um parceirão aí, não vou falar de quanto tempo, porque senão vocês vão querer denunciar, vai denunciar um pouco a nossa juventude acumulada. Professor Adelino, por favor, só para a sua saudação. Não, não, uma noite maravilhosa, né, de aprendizado, né, e a felicidade e a alegria de ter dois participantes, né, apresentando, um do MBA nosso, de gestão, e outro que foi meu aluno, né, o Morita. Quer dizer, é maravilhoso. Esse tema foi tema fundamental na minha vida acadêmica na USP, né? Onde 80% das empresas de pequeno porte tinham problemas de natureza estratégica, né? E lhes faltava exatamente isso. E agora a luta, né, da grande organização para que ela não chegue a esse índice, né, com todas essas dificuldades apontadas pelo colega, o Vanderlei, né? Mas é isso, eu agradeço muito, parabenizo. Muito, muito, muito útil, muito interessante. Obrigado, professor Obrigado. Adelino. Caríssimo Vanderlei, por gentileza, para as suas considerações finais, antes de partirmos para o encerramento final. Bom, antes de mais nada, professor Amir, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi para mim uma honra estar aqui com vocês hoje. Agradeço a todos também que se conectaram, que tiveram curiosidade, as perguntas, né? E certamente espero poder estar participando com vocês de próximos eventos, né? E continuar essa relação com a FIA que é tão, tão prazerosa. Obrigado, professor. Obrigado a todos. Obrigado, grande Vanderlei. Caríssimo Morita-san, por favor, para as suas considerações finais. Só tenho a agradecer a dedicação do Vanderlei. Ele foi realmente um aluno aplicado, assim como ele deve ter sido nos outros MBAs. E muito obrigado aí pela palestra. Muito bem. Olha, pessoal, muito obrigado. Para nós isso é um presente muito importante, porque quando nós temos um ex-aluno que volta a casa com sucesso apresentado pelo Vanderlei, um executivo muito bem-sucedido, isso para nós é é um prêmio como daqueles ganhos intangíveis que todos nós professores temos. Quer dizer, muito importante e muito mais do que aquele ganho tangível que também temos como professores. Queridos, queria agradecer aí a presença de todos novamente, agradecer a nossa equipe. Você sabe que sem equipe a gente não conduz muita coisa, e aí tem a Luciane com o seu pessoal, a Joyce também que está conectada com o seu pessoal, e nós agradecemos muito a nossa equipe, que é muito zelosa, muito cuidadosa para que tudo isso aconteça. Caríssimos, Morita, Vanderlei, muito obrigado, e todos nós, os demais, muitíssimo obrigado pela gentileza da presença. Um abração, queridos.